Olá, famílias, tudo bem? Bom, esse é o nosso vídeo sobre o roteiro semanal com informações sobre a nossa semana, como que ela vai ser. Eu quero começar apresentando as novidades. O nosso Tamo Junto vai mudar o horário, o novo horário é às 15h30. A escola teve que reestruturar os horários para poder atender famílias que estavam tendo dificuldade de conciliar horários dos irmãos. Às vezes coincidia de um irmão, a aula ser no mesmo horário do outro. Então a escola teve que reestruturar o horário e a nossa turma ficou com o horário das 15h30, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15h30. Essa primeira semana, já vamos mudar no novo horário. Só hoje que eu vou manter às 16 horas, mas a partir de amanhã, nós já começamos às 15h30. E a partir de semana que vem, também teremos a online com a teacher Adriana. Só faltava ela, né, para a nossa grade ficar completa com todos os professores. Então, essa semana ainda será o vídeo, né, a aula de inglês em formato de videoaula. Mas a partir de semana que vem, a aula de inglês será de maneira online. Bom, na sexta-feira enviei o roteiro de forma descritiva, né? Com os objetivos que vão ser trabalhados naquela semana, as atividades, o especialista que vai estar trabalhando naquele dia, os materiais que serão usados para cada dia. Esse roteiro é uma maneira, uma forma de ajudar as famílias a se organizarem na rotina e também ajudar as crianças, né? É importante para eles saberem o que vai acontecer, né? O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. É importante, a criança ela precisa saber como que vai ser a rotina dela, ela se sente mais segura, mais confiante, tem mais interesse, porque ela sabe o que vai acontecer, né? Bom, vamos começar com o desafio de hoje, segunda-feira. No momento estamos juntos, nós vamos ter o reconto da cigarra e da formiga. Então, a professora Ju já contou essa história no projeto Conta Pra Mim. Hoje eu vou estar recontando, as crianças também poderão me ajudar a recontar a história. Por meio dessa história, as crianças elas vão observar o modo de cada um enxergar as coisas, o modo como a cigarra enxergava a vida, o modo como a formiga enxergava a vida, né? Nós estamos trabalhando sobre a visão, então nós vamos trabalhar as diferenças de olhares, né? Como eu enxergo o mundo, como você enxerga o mundo. Após a história, vocês poderiam estar realizando, né, a atividade da apostila na página 24. Tem dois quadros. A proposta é que a criança, em um quadro, desenhe a história Cigarra e a Formiga e um familiar desenhe no outro quadro. Após os desenhos serem realizados, observar o que cada um desenhou. Então, de uma outra maneira, a criança vai entender um outro olhar diferente. Por mais que a criança e o familiar desenharam a mesma história, cada um desenhou algo diferente, algo peculiar, algo que observou, algo que lhe agradou da história. E assim a criança vai identificando as diferentes formas de ver a vida. Na terça-feira, amanhã, né, que já vamos entrar com horário novo às 15h30, nós teremos o Tamo Junto, né? Vai ser a aula de movimento da professora Gabriela. Ela vai trabalhar no esporte futebol. Então, o desafio que ela vai lançar é uma partida de futebol em família. E os objetivos dela é despertar, né, o gosto das crianças pelos esportes, a importância de praticar esportes, atividades físicas, a importância que tem para a saúde. As crianças vão conhecer o futebol, vão conhecer as regras simples do esporte, vão conhecer também diferentes modalidades que tem dentro desse esporte, futebol de salão, futebol de praia, né? Então ela vai estar explorando o esporte de futebol. Na quarta-feira, no Tamo Junto, será aula de música. O professor Renato, ele vai estar trabalhando com brinquedo sonoro, que é o chocalho. Então, ele vai desenvolver ritmo, percepções auditivas nos pequenos, né? Não esqueçam de levar o seu chocalho de garrafinha PET. E depois terão a videoaula de inglês. Ainda nessa quarta-feira será no formato de videoaula, mas na próxima semana já será
o inglês online. E a professora teacher vai explorar a música sobre o tempo, e o objetivo dela é sempre despertar o interesse das crianças pela nova língua, pelo idioma, sempre de forma lúdica, por músicas, histórias, brincadeiras, que é mesmo para despertar o gosto e o interesse das crianças pelo novo idioma. Bom, na quinta-feira nós temos Tamo Junto, será o momento do Conta Pra Mim, no qual eu vou estar trabalhando a história da Chapeuzinho Vermelho. É uma história que muito provavelmente as crianças conheçam, mas eles sempre gostam de ouvir esses contos. E por meio da contação de história, a gente estimula a criatividade, a curiosidade da criança. Por mais que ela conheça a história, ela sempre fica na expectativa do que será que vai acontecer. Ela torce pelos personagens, fica brava também com alguns personagens, tem empatia, elas fantasiam, elas vivenciam a história, elas entram no mundo da imaginação, né? Esse é o encantamento, essa é a contribuição que as histórias têm para as crianças, né? Além de desenvolver o prazer, né, em ouvir histórias. E nessa história é interessante porque ela explora os 5 sentidos do lobo mau, que é o tema que nós estamos trabalhando. Então, lobo mau, que olhos grandes você tem? É para te enxergar melhor, né? Que nariz grande você tem? É para te cheirar melhor. Então, ela aborda o nosso tema que nós estamos trabalhando na apostila. E na sexta-feira, para encerrar a semana, vocês terão a videoaula do socioemocional, ainda no formato antigo, socioemocional, que vai trabalhar sobre a reciclagem, a separação do lixo, e vai estimular a criança a criar um protótipo de um brinquedo de sucata. Né? Então, vai dar algumas ideias para as crianças pensarem quais materiais elas querem usar, né? E qual brinquedo elas querem fazer com esse material. A princípio, elas vão criar um protótipo, ou seja, elas vão planejar o brinquedo que elas querem fazer. Né? E desse modo, as crianças vão entender que antes de executar alguma ação, que no caso seria a confecção do brinquedo, há um planejamento. Então, antes delas partirem para a construção, elas precisam pensar o que eu vou fazer, que materiais eu vou usar. Tem toda uma estrutura de planejamento e organização antes da ação. É o que nós vamos trabalhar nessa aula do socioemocional. E no nosso momento do Tamo Junto, né, será nós vamos trabalhar o conteúdo da apostila. Então, a proposta é nesse dia que as crianças tragam um espelho, porque nós vamos fazer a observação dos nossos olhos, as partes dos nossos olhos, as sobrancelhas, cílios, a pupila, a íris, cor dos olhos, formato dos olhos. Então, as crianças elas vão identificar todas essas características, né, dos olhos, né, conhecer cada parte do olho e observar, né, as diferenças de cores, de formatos, de tamanhos. Nós vamos fazer a brincadeira dirigida a quem tem. Então, vai ser divertido, porque nós vamos explorar a cor dos olhos. Então, na brincadeira vai estar dando comando, por exemplo, quem tem olho verde, pula. Quem tem olho castanho, roda. Então, um vai estar pulando, outro vai estar rodando. Depois inverte. Quem tem olho castanho, agora vai pular. E quem tem olho verde, agora vai rodar, né? Então, vai ser muito divertido, onde eles vão ter que ficar atentos, né? E após as brincadeiras, né, vou apresentar a obra de arte, que está na página 25 da apostila. Então, as crianças vão fazer a leitura da obra, observar o que foi retratado, as cores, o que o artista quis passar com aquele quadro, o que ele destacou, o que ele queria mostrar, né? E após as crianças fazerem essa apreciação, elas vão criar uma releitura, vão criar a sua própria obra de arte. E aí vocês poderão usar as tintas, utilizar barbante, esponja, algodão para pintar, vão poder explorar várias técnicas. E o objetivo, né, dessa atividade é que as crianças possam conhecer os olhos,
a função do olho, conhecer as características, conhecer cada parte do olho, as cores, identificar cores, formatos diferentes e ampliar, né, o seu desenvolvimento visual. Quando ela está apreciando a obra de arte, ela está treinando o olhar dela. Então, por meio dos questionamentos, nós vamos ampliando a visão. Vamos perguntando, às vezes, coisas que passou desapercebida, que a criança nem tinha reparado. Por meio da pergunta, ela foca o olhar, né? Ela desenvolve um olhar mais atento. E o motor também, que é na realização, quando ela está executando a obra de arte, que ela vai treinar as habilidades dela motora, e o foco é mesmo utilizar ferramentas diferentes para essa pintura, né? O barbante, pintar com barbante, usar algodão para pintar, usar uma esponja para pintar e trabalhar o motor de uma maneira diferente. Bom, esses foram os conteúdos que nós vamos estar trabalhando, né, durante a semana. Qualquer dúvida que as famílias tiverem, por favor, pode entrar em contato, que eu terei o maior prazer em ajudá-los. E eu conto muito com a participação de vocês no nosso momento do Tamo Junto, né? A participação das crianças é muito importante estimular a participação delas. Às vezes elas não querem entrar, mas né, incentivar, olha, vamos entrar, vamos falar um oi para a professora, vamos ver quem entrou. Quando eles veem os amiguinhos entrando, o interesse em participar da aula fica maior. E a aula fica mais prazerosa, fica mais rica com as crianças, né? Porque eles que trazem a riqueza para a nossa aula. Por isso que é muito importante a participação das crianças, das famílias no Tamo Junto. E não se preocupem, papai, né? Ah, eles não ficam parados na frente do computador. Não se preocupem, porque eles não vão ficar parados mesmo. Eles são crianças, têm saúde, são felizes. E criança nessa idade é assim. Mas o importante é que eles estejam ali, estejam ouvindo o que está acontecendo. Porque por mais que às vezes eles não estão parados ali prestando atenção, tecnicamente, eles estão ouvindo tudo o que está acontecendo. E se eles escutam alguma coisa interessante, eles já, opa, o que está acontecendo? Deixa eu ver. Então, é uma forma de estar também despertando o interesse deles, atraindo eles para as aulas. Então, por isso que é importante incentivar a participação deles. Combinado? Eu conto com vocês. Até daqui a pouquinho no nosso Tamo Junto. Tchau!